Bom dia, irmãos, que a paz de nosso Deus esteja com todos. Estamos voltando e isso é motivo de muita alegria, embora de maneira parcial e com alguns cuidados, mas devagar estamos voltando para a casa do nosso bom Deus. Irmãos, o conselho me passou para estar tratando com os irmãos no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Mas antes de eu entrar diretamente no texto, eu queria estar conversando com os irmãos sobre o primeiro capítulo, que tem uma coisa que me chamou bastante atenção para nós chegarmos até o versículo que nós vamos estudar hoje. Paulo trata aqueles irmãos como santos e fiéis, e isso é muito bom. E ele fala do amor que foi relatado para ele sobre a vida daquelas pessoas, com o amor que eles tinham para com os outros. E Paulo diz que ele é extremamente grato por tudo isso. Por duas vezes Paulo cita que está orando por esse povo, né? E ele vai estar relatando as maravilhas. Mas no capítulo 2, ele pega dois versículos do capítulo 2 que ele adverte que as pessoas tivessem cuidado com aquelas pessoas falsas que poderiam estar tentando passar filosofias erradas para o povo. Então, no versículo 4 do capítulo 2, ele fala assim: assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. E no versículo 8 ele fala: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então, Paulo também estava preocupado aqui com as infiltrações de pessoas dentro da igreja, com outras filosofias, com pensamentos humanos, não pensamentos divinos. Então ele toma esse cuidado. E no começo do capítulo 3, que é o capítulo onde está o nosso versículo, logo no começo ele fala assim: portanto, se fosses ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então ele vai estar nos alertando aqui para a gente estar buscando as coisas lá do alto, né? Da onde vem a verdadeira palavra de Deus, da onde vem as verdades, os bons ensinamentos. E ele vai fazer uma comparação aqui, que nem nós temos em outros livros da palavra de Deus, que o próprio Paulo escreve, sobre os frutos que são da carne, as coisas que estão dentro da nossa carne, que tentam nos afastar da presença de Deus, que a gente tem que tomar todo o cuidado para não estar praticando essas coisas. E em seguida ele vai estar falando do fruto do Espírito, de várias paixões que deveriam estar dominando a nossa vida, o nosso dia a dia. Nós tivemos todo esse tempo, mais de 100 dias, nós estamos confinados em nossos lares, né, saindo aí mais pelas necessidades de comprar as coisas, tudo. E eu creio que tudo na nossa vida tem um propósito. E se Deus fez com que nós ficássemos todo esse tempo em nossos lares, né, junto com as nossas famílias, não podendo ver algumas pessoas, né, limitado a várias situações, nós tivemos muito tempo, e eu acho que creio que Deus tem para cada um propósito nisto, de nós estarmos analisando tudo que vinha acontecendo na nossa vida, o que estava de bom, o que estava de errado, e como que Deus pode transformar todas essas coisas. Nós temos que ter usado esses dias para essas coisas. Isso é muito importante, porque a gente não pode achar que tudo isso que está acontecendo é apenas uma pandemia, né? É muito mais do que isso. Deus está querendo falar alguma coisa para o seu povo, né? E então a gente precisa estar focado, olhando para Deus. E aí o nosso versículo diz o seguinte, é um versículo bem conhecido, diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então Paulo está falando aqui, olha, que a palavra de Deus habite ricamente dentro da nossa vida, que isso seja o nosso propósito, viver a palavra de Deus verdadeiramente. A outra coisa que ele fala é que nós devemos uns aos outros estar nos aconselhando, não buscando conselhos de ímpios, coisas que nos vão afastar da presença de Deus. Pessoas, às vezes, que estão infiltradas dentro da igreja, porque nós sabemos que quando ele está falando aqui, ele está falando para uma igreja, que as pessoas, às vezes, se infiltram dentro das igrejas e trazem palavras que tentam nos afastar da presença de Deus. Então nós temos que tomar cuidado com isso também. E com tudo isso, se a gente tomar todo esse cuidado e um tiver o cuidado com o outro, por que ele quer tudo isso? Porque ele quer que nós tenhamos um louvor perfeito ao nosso Deus. E aí nós vamos estar voltando para a igreja e nós vamos estar lendo os nossos salmos,
Nós vamos estar cantando os hinos, os cânticos espirituais com muita gratidão no nosso coração. O nosso coração tem que estar cheio de alegria quando nós voltarmos, porque Deus está nos renovando com tudo isso. E isso tem que ser o propósito desses dias que nós ficamos confinados. Que Deus possa abençoar a nossa vida e que possamos estar cada dia mais próximos uns dos outros para que possamos dar o perfeito louvor ao nosso Deus. Amém.